O PHP passou por muitas fases e eu julgo importante conhecer algumas delas para você entender de onde ele veio, para onde ele vai até entender por que tem tanta gente falando besteira sobre ele. Olá, pequeno gafanhoto! Seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui do seu curso em vídeo de PHP. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou o seu professor e agora nós vamos falar sobre a evolução da linguagem PHP. Como eu disse há alguns segundos atrás, o PHP passou por muitas fases. Ele até mudou de nome, mas nunca mudou de sigla. E o que a gente vai ver agora é um pouquinho dessa evolução. Prometo não ser muito chato, mas acredita em mim, é importante você conhecer isso. Com licença. Interrompo sua aula aqui para um recadinho rápido da Hostnet, que é a apoiadora aqui do curso de PHP moderno. E o que eu tenho para falar com você hoje é o seguinte: tem um monte de gente que diz que hospedagem é tudo igual, mas eu vou ser bem sincero contigo. Não é tudo igual. E a Hostnet tem os planos cloud que são especialmente modeladas para o nosso mercado brasileiro. Então, quando você contrata a Hostnet para hospedar o seu site, você já leva de cara hospedagem em uma máquina muito moderna, que não tem mais HD, é tudo SSD, você sabe que é muito mais rápido, e todos os sites, desde o mais pequenininho até o gigantão. Você tem CDN, que acelera muito o site, tem SSL, que torna ele mais seguro, tem o instalador de aplicativos da Hostnet, que permite instalar o WordPress e muitas outras soluções, mas eu vou deixar o WordPress, que é um assunto gigante, para uma outra dica num outro momento. E outra coisa muito importante da Hostnet: todos os seus sites e todos os seus e-mails têm backup, e você pode solicitar a restauração deles a qualquer momento. E tudo isso com um suporte nota 10 premiado, ferramentas premium, que você gastaria uma fortuna para comprar, já vem incluído nas suas hospedagens, e também cursos completos que vão te ensinar a utilizar essas ferramentas. E agora que eu disse tudo isso, você tem coragem de dizer que hospedagem é tudo igual? Obrigado, Hostnet, ao apoio constante aqui ao curso em vídeo, e você pode voltar para sua aula. Isso porque tudo na vida tem sua evolução, e o que a gente vai ver agora é a evolução da linguagem PHP. E tudo começou no ano de 1994. Olha só, a minha história com PHP começou em 97, estava bem no iniciozinho, mas ele surgiu em 94, com esse cara aqui, ó, o Rasmus Lerdorf. Eu, inclusive, já almocei com ele, já bati um papo e já agradeci em nome de todos vocês pela criação que ele fez. E pra quem não acredita, aqui ó, aqui é uma foto que pode provar. O cara é muito gente boa, tem plena noção do que ele criou e eu fico muito feliz de ter conhecido ele. E ele tem esse nome um tanto quanto diferente pra gente, né? Ele vem de um lugar muito longínquo, a Groenlândia. Ele nasceu em 1968 na Groenlândia, tá ali ó, marcado no mapa. Com 12 anos ele se mudou para Dinamarca e com 15 anos ele mudou para o Canadá. E foi no Canadá, em 1994, quando ele tinha 25 anos, ele já estava com 10 anos de Canadá, e estudando ciência da computação na Universidade de Waterloo. E só como curiosidade, o criador daquela criptomoeda Ethereum também estudou na mesma universidade. Ele era um cara muito ativo na comunidade. Ele colaborava para dois grandes projetos que a gente vai citar várias vezes aqui. Ele fez grandes contribuições para o projeto do Apache, que é um software para transformar máquinas em servidores, um gestor de servidores, e também o projeto do MySQL, que é um grande gerenciador de banco de dados, inclusive que a gente tem curso aqui. Apenas como curiosidade, foi um dos desenvolvedores da implementação do Limit dentro do MySQL. O Limit é muito importante. Se você fez o curso de banco de dados com a gente, você sabe que ele limita o número de linhas que são resultados de tuplas. Isso já existia no banco de dados Oracle e não existia no MySQL. O Rasmus foi um dos colaboradores dessa inovação. Então ele já estava envolvido com a comunidade de desenvolvimento e era um programador bem experiente numa linguagem que muita gente tem medo, a linguagem C. Ele gostava muito de linguagem C e de uma outra linguagem chamada Perl. Até que em 1994, quando tinha 25 anos, 25, 26 anos, ele desenvolveu uma ferramenta para o site dele. Ele tinha um site onde ele tinha o currículo dele online. E ele queria uma ferramenta muito simples, que hoje em dia a gente tem com facilidade. Mas lá em 94 não era tão fácil. Era um contador de visitantes. Ele queria saber quantas pessoas estavam visitando o currículo online dele. E para isso, ele desenvolveu uma CGI, uma Common Gateway Interface, utilizando a linguagem C para fazer essa funcionalidade. O nome que ele deu para esse tipo de ferramenta, não vou nem chamar de linguagem, ele chamou de Personal Homepage, que traduzindo para o bom e velho português é página pessoal. E se a gente pegar a primeira letrinha de cada uma, Personal Homepage, você vai ver que a sigla PHP já tinha nascido desde essa época. Inclusive, para a galera que vai desmerecendo o PHP, pega uma entrevista do Rasmus que ele fez lá nessa época. Na verdade, não foi bem uma entrevista, foi um post no blog onde ele escrevia algo como... A gente vai ver essa frase claramente, mas
olha, eu não tinha intenção nenhuma de criar uma linguagem, eu queria criar uma ferramentazinha simples. E aí tem gente que fala assim, então, PHP não é uma linguagem, é uma ferramentazinha simples. Cara, PHP de 94. O Rasmus não tinha realmente a ideia de criar uma linguagem de programação, mas o projeto evolui. E é por isso que eu estou contando para você que o Rasmus Lerdorf é conhecido como o pai do PHP. Essa ferramenta muito simples que eu falei de contar usuários, ela foi muito importante para o Rasmus. A galera começou a gostar e pedir para ele, também posso usar no meu site? Também posso usar no meu site? E ele foi deixando as pessoas usarem. Claro, de uma maneira meio informal. Depois, mais tarde, ele formalizou a liberação do código, que a gente já vai ver. Mas começou com uma ferramentinha bem simples que a galera compartilhava com grande frequência. E foi em 1995 que ele empacotou tudo e lançou oficialmente a versão 1.0, que ele batizou de Personal Homepage Tools, que são ferramentas para sua página pessoal. E na cabeça dele, as ferramentas já foram evoluindo. Além de um contador de usuário, ele queria também um interpretador de formulários. Ele queria que as pessoas pudessem escrever como se fosse um livro de visitas. E foi nesse momento que o PHP, meio que por alguns momentos, perdeu o nome PHP. Ele transformou o Personal Homepage Tools em um negócio chamado Form Interpreter, que era um interpretador de formulários. Mas um mês depois ele voltou com a sigla, porque o Form Interpreter mudou de nome de novo para Personal Homepage Constructor Kit. E já nessa época, por conta da experiência dele com as linguagens C e Perl, os comandos que eram dados em comandos dessas linguagens. Ele não criou um comando especificamente de PHP. Ele usava comandos de C e comando de Perl. Tanto que você vai ver que o comando para escrever na tela pode ser print ou pode ser echo. Print é como se escreve coisas na tela em C e echo é como se escreve coisa na tela em Perl. Então ele unificou isso tudo e criou uma linguagem que utiliza comandos de duas outras linguagens. Mas é importante dizer, nesse momento, no PHP 1.0, não era nem considerado linguagem de programação, não tinha nem características de linguagem de programação. Dá para entender toda essa confusão? O Rasmus não conseguia nem descobrir o nome do negócio, cada vez rebatizava com nomes diferentes, mas a sigla PHP teve aí na grande maioria do tempo. Somente um mês foi chamado de FI, ou Form Interpreter. Um ano depois, as coisas evoluíram e ele pegou lá a versão 1.0 e lançou a versão 2.0, a evolução, que ele batizou de PHP FI, que é o Personal Homepage with, que essa barra é com, Form Interpreter, que era um interpretador de formulário com página pessoal, enfim. E nessa versão 2.0, o PHP começou a ter algumas características de linguagem de programação. Inclusive, uma coisa que ele tinha lá para o livro de visitas era integração com bancos de dados. Ele já tinha integração com DBM, com Postgres, com MySQL, já tinha suporte a cookies e a funções com o usuário. Então já começava a ter aquela cara de linguagem de programação. Mas o grande desenvolvedor era ele. Apesar da ferramenta estar disponível para a comunidade, e como curiosidade, se estima que nesse ano de 1996 já 15 mil sites já utilizavam o PHP FI na sua entranha, né? Que é muita coisa. O Rasmus continuava sendo o desenvolvedor principal do PHP. E foi aí, com o crescimento da ferramenta dele, que ele falou, cara, eu não consigo mais manter isso sozinho. E aí, em 1996, ele também abriu o código, registrou o PHP como software livre, como open source. E aí fez com que o PHP entrasse para o hall de ferramentas e sistemas e linguagens, como, por exemplo, o Linux, que é open source, o LibreOffice, o GIMP, que é um poderoso editor de imagens, o Apache, que eu já citei anteriormente, que é um software para gestão de servidores, a linguagem Python, o Git, que é um software versionador, que nós temos também curso aqui no Curso em Vídeo, e também o WordPress, que hoje em dia é um dos maiores gestores de conteúdo e criadores de site. E a coisa cresceu tanto que em 1997 já se estimava mais de 50 mil sites utilizando o PHP. E uma das maiores contribuições para a linguagem surgiu em 1997, em Israel, na universidade, o Instituto de Tecnologia de Israel, o Israel Institute of Technology. Ele ficava lá em Haifa, que fica no norte de Israel, e uma das universidades mais antigas do país, se não a mais antiga. E lá, dois estudantes do instituto, que são esses dois caras aí, o Andy Gutmans e o Ziv Suraski, que são israelenses, então por isso que eles têm também nomes diferentes, estavam desenvolvendo um software de loja. E eles tiveram contato com o projeto do PHP. Em entrevistas, eles dizem, nossa, o PHP tinha potencial, mas ele não atendia todas as nossas necessidades. A gente conversou com o Rasmus, a gente viu que estava o software livre, estava o código aberto, e resolvemos oferecer nossa ajuda. Então, o Andy e o Ziv, nesse momento, se tornam também grandes colaboradores. E até hoje eles colaboram com o PHP, você vai ver. De 1997 a 1998, eles reescreveram o código do PHP, mudaram bastante a estrutura da linguagem, e aí sim começou a tomar
cara de linguagem mesmo, o PHP se tornou efetivamente uma linguagem. Então, na versão 1.0 e 2.0, ele nem era uma linguagem assim, ele era uma ferramenta. E a partir do 3.0, com a ajuda do End e do Ziv, PHP realmente se tornou uma linguagem. E foi em 1998 que eles lançaram a versão 3.0 do PHP. E aí, cara, o nome PHP se tornou uma coisa muito pequena, porque PHP significava Personal Homepage. E o PHP agora não era só uma ferramenta para criar site pessoal. Ele era uma ferramenta muito maior, era uma linguagem de programação. Só que a galera se reuniu e falou assim, poxa, mas a sigla PHP é muito importante. O nome Personal Homepage é fraco. Mas a sigla PHP está muito conhecida, a gente não pode mudar. E aí foi que eles tiveram a ideia de sugerir a troca do nome, mas não a troca da sigla. Então, Personal Homepage, PHP de hoje, ele não significa Personal Homepage, ele significa PHP Hypertext Preprocessor. Sim, o primeiro P de PHP significa PHP. Isso acontece em vários outros produtos, como por exemplo o GNU, né, onde o G de GNU é GNU, né? GNU significa GNU is not Unix. Conta a lenda que o Bing da Microsoft é Bing is not Google, então o P de Bing é Bing. Assim como o P de PHP, o primeiro P é PHP. O nome desse recurso chama acrônimo recursivo. Dá uma pesquisada aí que tem bastante acrônimo recursivo na área de TI. E ainda em 1998, dois artistas foram muito importantes também para o PHP, para dar essa cara profissional para a coisa. O Colin Vilbrock e o Vincent Pontier. O Colin foi o cara responsável pelo desenho da logo do PHP, essa que você está vendo aqui. E o Vincent Pontier foi aquele que desenhou o simpático mascote da linguagem. Inclusive, no próximo vídeo, eu vou contar algumas curiosidades sobre esse mascote. Eu fico te devendo essa explicação agora. Isso porque eu preciso voltar ao End e o Ziv. Lá para 1999, eles estavam tão colaborativos com o projeto do PHP que eles fundaram uma empresa especializada no desenvolvimento da linguagem. E para isso, eles pegaram um pedaço do nome de cada um. Ziv, eles pegaram o ZE do Ziv e o ND do End e criaram a Zend. A Zend até hoje é uma grande desenvolvedora da linguagem PHP. E toda a infraestrutura básica é desenvolvida por eles e é batizada de Zend Engine, ou máquina Zend. E a partir daí, cara, é só evolução. Desde a criação da Zend Engine e da grande colaboração do Ziv e do End, o PHP cresceu pra caramba. Já teve a versão 4.0, 5, 6, 7, 8 e apenas um parênteses aí, ó. A versão 6, ela sequer existiu. Eu também fico devendo essa explicação pra você. Nos próximos vídeos eu prometo que eu volto nesse assunto. E última curiosidade desse vídeo, o Rasmus já não faz mais parte da equipe que desenvolve a linguagem PHP. Em 2009, inclusive, ele se tornou um dos funcionários do Yahoo. Ele não participava mais da construção da linguagem. O Ziv e o End encabeçaram isso tudo mais pra frente. E você, tá fazendo esse curso diretamente no YouTube ou já tá fazendo direto pela nossa plataforma? A grande vantagem de fazer diretamente pela plataforma é que você, no final do curso, pode fazer uma prova, pode fazer uma avaliação e conseguir certificados. É um certificado a cada módulo desse curso. Os certificados, para você poder fazer a prova, nada é pago, mas para você emitir o certificado, você precisa comprar crédito. Mas você pode ir fazendo o curso, acessa a nossa plataforma cursoemvideo.com, não tem .br, cursoemvideo.com. Se cadastra, vai fazendo os cursos por lá, faz as provas, seja aprovado, seja aprovada, e conseguindo mais de 70% de aproveitamento em cada módulo, você consegue garantir um certificado e imprime só quando você precisar. Fica a dica aí. Então é isso. Você entendeu de onde veio o PHP? Tem muita gente que usa essas frases de não, o PHP não é uma linguagem real. PHP 1.0 e o 2.0 não eram linguagens reais. A partir da 3.0, com a colaboração do Ziv e do End, é sim uma linguagem de programação. Uma linguagem de programação poderosa, que no momento está na versão 8.0. No momento que eu estou gravando esse vídeo. Pode ser que quando você esteja assistindo, já tenha saído a versão 9, a versão 10, e a gente vai manter esse curso sempre atualizado. Eu me despeço por aqui, e no próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre o mascote do PHP, que eu fiquei te devendo, eu não vou esquecer, e também a explicação das versões do PHP, incluindo a história de por que o PHP 6 nunca existiu. Espero que você esteja gostando, deixa o like, compartilha com a galera, mostra para as pessoas que a gente está criando esse curso de PHP caprichado, e nas próximas aulas a gente dá continuidade aos nossos estudos. Um grande abraço e até a próxima!